vamos lá? Vamos voltar para o assunto aí de onde nós paramos? Pois é, olha aí aquela tabela que eu tinha feito para você lá na aula passada, lembra? Preste bem atenção, por favor, olha aí, ó. Estávamos falando disso aí, ó. Disso aí mesmo, olha só. Tá lembrado? Pois é, falávamos disso aí. Eu falei um pouquinho de afixos, um pouquinho de desinência, e agora falar um pouco de vogais temáticas. Vogais temáticas. Preste atenção, por favor. Normalmente, vogal temática é um assunto que está associado, é um assunto ligado a verbo. É porque se você fala estudávamos, não é? Vamos. A vogal temática aparece aí, ó. Tá vendo aí? É essa aí que é a vogal temática. As gramáticas gostam de falar que a vogal temática é a vogal que liga, o radical às desinências. É verdade, liga mesmo, tá? Liga o radical às desinências. Mas não é só isso não. Até porque a vogal temática é um morfema. E você sabe muito bem que só será morfema aquilo que tiver um significado. Se não tiver significado, não é morfema. E o que acontece é que a vogal temática me dá uma pista de como é a conjugação do verbo. Por exemplo, da mesma forma como eu conjugo o verbo estudar, eu vou conjugar os verbos terminados em ar, como andar, falar. Fica andávamos, falávamos, nadávamos, cantávamos. O padrão de conjugação é o mesmo. E é por isso que esses verbos que repetem o padrão são chamados de verbos regulares. São chamados de verbos regulares. Ou seja, a vogal temática me dá uma pista de qual é o padrão de conjugação do verbo. Tanto é verdade que os principais padrões quais são? Os verbos de primeira conjugação, os terminados em ar, como estudar, que tem o A como vogal temática básica, os verbos de segunda conjugação, como o verbo vender, que tem como vogal temática básica o E, e os verbos como partir. Que tem como vogal temática básica o I. É isso que normalmente é chamado de vogal temática. Ela serve para ligar? Claro que serve, mas eu não posso falar que serve só para ligar. Porque se eu disser que serve só para ligar, eu estou tirando a ideia de que é morfema, né? E é morfema. Se é morfema, é claro que tem um sentido básico isso aí. Se é morfema, é claro que tem um sentido. E qual é o sentido? É que essa vogal temática me dá a ideia, me dá o sentido, me dá a noção do padrão de conjugação da palavra. Fechou? Beleza? Tranquilo? Agora, cuidado com uma coisa, não é só verbo que tem vogal temática não, tá? Substantivos também podem ter. Adjetivos também, mas mais substantivos mesmo. Por exemplo, se eu falo estrelas, olha que interessante, hein? Se eu falo estrelas e faço essa divisão mórfica, é chamada de divisão mórfica porque eu dividi a palavra em suas menores partes que façam sentido. É por isso que eu chamei essa divisão de divisão mórfica. Pois é, aqui eu tenho o radical, fácil perceber isso, o radical. Aqui eu tenho a desinência de número, desinência nominal de número, porque isso aqui é plural, e muita gente vai querer chamar isso aqui de desinência de gênero e vai errar. Esse A não está indicando que a palavra está no feminino. Até porque essa palavra estaria no feminino de todo jeito. Essa palavra não está flexionada no feminino por causa do A. Não existe a forma estrelo. Ou seja, o A só é indicativo de feminino se houver o seu oposto, que
que é o O. Isso aqui é uma vogal temática. É uma vogal temática, porque está ligando o radical a uma desinência, está ligando o radical a uma desinência, preste atenção nisso, certo? Então, é uma vogal temática. A outra coisa importante, só é vogal temática quando a sílaba não é tônica, tá? Em estrelas, a sílaba tônica é o tre. As vogais temáticas de nomes participam de sílabas átonas. Aí você me pergunta, mas professor, esse A não está servindo só para ligar? Não. Ele não está servindo só para ligar. Esse A me dá uma pista de como era essa palavra no latim. Aí é uma investigação mais profunda, é um assunto mais profundo. Isso me dá uma pista de como era essa palavra no latim, de qual era a flexão dessa palavra lá no latim. Beleza ou não? Tranquilo? Então, preste atenção. Substantivo também tem vogal temática. Também tem vogal temática. Nesses casos em que a vogal O ou A, por exemplo, não sejam indicativas, não é? De masculino ou feminino, e estão ligando o radical à desinência. Mas não servem só para ligar. E não servem só para ligar, tanto é verdade, prova disso é que dão uma pista de como eram as declinações, as flexões dessas palavras lá no latim. Beleza? Mas voltando aqui, ó. Voltando aqui. Falei já de morfemas lexicais, morfemas gramaticais, afixos, desinências, vogais temáticas, agora vogais e consoantes de ligação. Na verdade, fácil. As vogais e as consoantes de ligação são vogais e consoantes que são colocadas apenas por causa da sonoridade. Apenas por causa da sonoridade. Na verdade, elas não querem dizer nada. É igual, por exemplo, isso aqui, ó. Gás. Gás. Eu não vou colocar o acento gráfico, você vai entender por quê. Gás, metro. Puxa, falar gásmetro, metro quer dizer medida, né? Gásmetro seria medida de gás. Gásmetro. Fica muito esquisito. Fica tão esquisito que para melhorar a pronúncia você vem e coloca um O. Aí fica gasômetro. Isso aqui sim é uma vogal de ligação. Porque é uma vogal que só apareceu por causa do som. Apenas para tornar o som mais simples, mais fácil, mais agradável até. Ou seja, é uma questão de eufonia. É uma questão de eufonia. O que é eufonia? Bom som. Para evitar a cacofonia. O que é cacofonia? Mau som, som ruim. Caco quer dizer aquilo que não presta. Caco de vidro é o vidro que não presta mais. Caco de telha é a telha que não presta mais. E quando é que você fala que está cansado e hoje, meu Deus, você está um caco? É que hoje você não presta mais, né? Aí você está um caco. Beleza? Agora, olha só isso aqui, ó. Atenção. Atenção, por favor. Veja só. Se eu falo, por exemplo, café. Beleza. O sufixo é inho. Caféinho ninguém merece, né? Aí para não ficar esse som ruim, você vem e coloca o Z, cafezinho. E esse Z acaba fazendo o papel de consoante de ligação. Ela aparece apenas por uma questão sonora, por uma questão de eufonia. E aí, não é? Eu falo de estrutura das palavras, terminando aqui falando de vogais e consoantes de ligação. Beleza? Não são morfemas, porque não querem dizer nada. E quando aparecem, aparecem apenas por uma questão de eufonia. Aparecem apenas por uma questão de eufonia. Beleza? Tranquilo? Agora, um assunto que deriva desse e que é importante demais
é esse aqui, ó. Processos de formação de palavras. Depois que você estuda, sem dúvida alguma, depois que você estuda essa parte de estrutura da palavra, aí você tem que estudar os processos de formação de palavras. E escuta só, os principais processos quais são? A derivação, que coloquei aí para você, ó. A derivação está aí, não é? A derivação. E também esse aqui, ó, a composição. São os principais processos de formação de palavras. Derivação, tranquilo, não é tranquila. Eu tenho a derivação prefixal. É o caso, por exemplo, da palavra infeliz, de que nós falávamos agora há pouco, a palavra infeliz. É uma palavra formada por derivação prefixal. Já que para formar essa palavra, eu precisei colocar um prefixo. Derivação sufixal, claro, né? Felizmente. É uma palavra derivada que surgiu por causa do acréscimo do sufixo. Felizmente. Prefixal e sufixal, evidentemente. Eu coloco prefixo e sufixo, e aí crio a palavra infelizmente. Só que é importante prestar atenção numa coisa aqui agora, ó. Importante demais prestar atenção no que eu vou dizer agora. A parassintética também existe por causa do acréscimo de prefixo e sufixo. Mas exemplo de parassintética é, por exemplo, entardecer. Veja, originalmente você tem a palavra tarde, e nesse caso você colocou, não é? Você colocou também um prefixo e um sufixo. Como no caso de infelizmente, você colocou um prefixo e um sufixo. Mas qual é a diferença? A diferença é que síntese quer dizer formação, para quer dizer paralelo. A diferença é que ao longo da formação da língua, da formação da palavra, o prefixo e o sufixo entraram paralelamente, ao mesmo tempo. É porque, olha só, prefixo e sufixo entraram ao mesmo tempo, simultaneamente. Nunca houve em tarde e nunca houve o tardecer. Como macete, o pessoal gosta de falar o seguinte: a derivação parassintética é aquela em que, se você tirar o prefixo, a palavra não existe. Se você tirar só o sufixo, a palavra não existe. Ou você coloca os dois, ou não coloca nenhum. É parassintética, certo? Os dois têm que entrar ao mesmo tempo. Diferentemente da prefixal e da sufixal. Porque na prefixal e sufixal, isso quer dizer que na formação dessa palavra com prefixo e sufixo ao mesmo tempo, não é necessário, na formação da palavra, que o prefixo e o sufixo tenham sido colocados ao mesmo tempo. Pode ser que um tenha entrado e depois o outro entrou, sem problema. Prefixal e sufixal. Então, beleza, vamos lá, ó. Prefixal, coloco o prefixo. Sufixal, coloco o sufixo. Prefixal e sufixal. Você coloca o prefixo e o sufixo, mas não tem que colocar os dois ao mesmo tempo. E a palavra existe sem um deles. Parassintética, tem que colocar prefixo e sufixo. E tem que colocar os dois ao mesmo tempo. A palavra não existe sem um deles. Agora, derivação imprópria. A derivação imprópria, preste atenção, nada mais é do que usar a palavra numa classe gramatical que não lhe é própria. E aí, criatura, derivação imprópria. Preste atenção, a derivação imprópria nada mais é do que a utilização da palavra numa classe gramatical que não lhe é a original, não lhe é própria. Eu vou usar a palavra numa classe gramatical diferente da sua classe gramatical original. É isso que é derivação imprópria. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Olha só. Se eu escrevo, por exemplo, Joãozinho 30, aquele carnavalesco.
Olha que interessante. A palavra 30, originalmente, é numeral. Só que nesse caso, a palavra foi usada como substantivo. Ou seja, a palavra mudou a classe gramatical. Ela mudou a classe gramatical. Mas, por favor, só será derivação imprópria se a palavra não sofrer alteração na estrutura. Ela continuou sendo a mesma, tendo a mesma escrita, T-R-I-N-T-A, é a mesma escrita, a mesma grafia, a mesma estrutura, mas mudou a classe gramatical. Aí eu chamo de derivação imprópria. Aí eu chamo de derivação imprópria. Olha que interessante. Cinza, originalmente é substantivo. As cinzas são aquilo que sobrou com a queima da madeira. A cinza, as cinzas. Se eu falo que o carro é cinza, que a parede é cinza, eu estou usando a palavra que originalmente era substantivo, era substantiva, né? Estou usando a palavra como adjetivo. Aconteceu uma derivação imprópria. E se eu disser que você está muito Einstein hoje? Olha que interessante. Eu estou usando, nesse caso, Einstein, que é um nome, um sobrenome, né? Estou usando o nome como adjetivo. Se eu falar que você está muito Einstein hoje, você está muito inteligente. E veja que eu usei com inicial minúscula, porque nesse caso, a palavra funciona como adjetivo. Houve uma derivação imprópria porque a palavra está funcionando como adjetivo, era originalmente substantivo. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Muito interessante mesmo. Eu conheço uma pessoa que tem um cachorro chamado boi. Boi, originalmente, é um substantivo comum. Boi, originalmente, é um substantivo comum. Boi. É comum porque não é específico. Mas eu conheço uma pessoa que tem um cachorro chamado boi. Então o que acontece? O boi, que é o nome do cachorro, virou substantivo próprio. E o B passou a ser maiúsculo, porque agora é um boi específico. E nesse caso, aconteceu, evidentemente, uma derivação imprópria. Aconteceu, é claro, evidentemente, uma derivação imprópria. Ou seja, a derivação imprópria muda a classe gramatical da palavra, mas às vezes muda também a subclasse. A palavra que era substantivo comum passou a ser substantivo próprio. Beleza ou não? E se eu disser que aquela ali era mais uma Maria, mais uma Maria, mais um João? Aí eu uso Maria com M minúsculo. Porque Maria aqui está no sentido, é como se fosse um pronome indefinido. É mais uma pessoa, mais uma Maria. Certo? Expressões como mais um João qualquer são todas com minúsculas, iniciais minúsculas. Porque nesse caso, o substantivo que era próprio passou a ser usado como substantivo comum. Fechou? Beleza? Mas volta lá. Volta lá. Para terminar isso aí, ó. Derivação regressiva. Importante demais isso aqui. Derivação regressiva. Olha só como funciona a regressiva. É fundamental que você entenda que na derivação regressiva você tem verbos e esses verbos regridem, diminuem seus tamanhos naturais e formam substantivos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, ó. Por exemplo, o verbo combater. Opa, saiu errado aqui. O verbo combater encolhe. Escrevi errado de novo.
encolhe, diminui o seu tamanho natural e forma o substantivo combate. Ou seja, eu vou falar nesse caso que aconteceu uma derivação regressiva. Por que regressiva? Porque o verbo, que é a palavra original, primitiva, regrediu para formar um substantivo como palavra derivada. Uma palavra derivada regressiva. Uma palavra derivada regressiva. Beleza? É o que acontece, por exemplo, nisso aqui, ó. Se eu falo pescar, a palavra encolhe e forma pesca. Beleza ou não? E em todos esses casos, eu tenho derivação regressiva. Combater forma combate, trabalhar forma trabalho, sonhar forma sonho. E é importante que você entenda que, às vezes, o final da palavra é modificado, não tem nada não. Trabalhar forma trabalho, sem problema. Sem problema. Beleza? Tranquilo, tranquilo, mas cuidado. Nesses casos, eu estou trabalhando situações em que o verbo é a palavra primitiva e o verbo, sendo a palavra primitiva, forma a palavra derivada. Porque em casos assim, por exemplo, ó, em casos assim, em que eu tenho perfume e perfumar. Nesse caso, por exemplo, em que eu tenho perfume e perfumar, não foi o verbo que formou o substantivo. Pelo contrário, foi o substantivo que formou o verbo. Foi o substantivo que formou o verbo, e não o verbo formando o substantivo. Ou seja, nesse caso, a palavra primitiva é o substantivo e a palavra derivada é o verbo. Eu vou falar então que a palavra primitiva é o substantivo e a palavra derivada é o verbo, que foi formado pela sufixação, pelo acréscimo do sufixo ar. E você deve estar aí pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber quem veio primeiro? O verbo ou o substantivo? Como é que eu vou saber quem nasceu primeiro? O verbo ou o substantivo? Fácil. Pensa comigo. Quando o substantivo for abstrato e der ideia de ação, quando o substantivo for abstrato e der ideia de ação, é porque terá acontecido a derivação regressiva. Criatura do céu, qual é a classe gramatical que normalmente dá a ideia de ação? Não é o verbo? Não é ela que dá a ideia de ação? Pois é. Se o substantivo está dando a ideia de ação, é porque o substantivo é derivado de um verbo. Se o substantivo está dando a ideia de ação, é porque esse substantivo é derivado de um verbo. Beleza ou não? Agora, olha esse substantivo aqui, ó, perfume. Perfume é uma ação ou é uma substância? É claro que é uma substância. Tanto é verdade que é uma substância, que primeiro você tem que ter o perfume, para depois você se perfumar. Primeiro existe a substância, para depois existir a ação de perfumar. A ação de perfumar. Então, guarde isso, por favor. Tá? Derivação regressiva. O verbo é a palavra primitiva que forma o substantivo a partir de uma diminuição, a partir de uma regressão de tamanho mesmo. Só que você tem que verificar para ter certeza de que foi o verbo que formou o substantivo e não o contrário. Porque a derivação regressiva só terá acontecido se o substantivo for abstrato e der a ideia de ação. Beleza? Tranquilo? Então tá, ó. São os processos de derivação. Agora, vamos falar um pouco dos processos de composição. Na composição, eu tenho palavras formadas por dois ou mais radicais. Palavras formadas por dois ou mais radicais. Por isso, uma composição. Diferente do que eu estava falando agora há pouco sobre
A derivação. Porque lá na derivação, eu tenho um radical só. Aí você coloca um prefixo, coloca um sufixo, muda a classe gramatical, ou o verbo vira substantivo, e aí sim segue. Aqui não. Eu tenho, por exemplo, palavras como passatempo, passatempo. Às vezes, em alguns casos, não é, usa-se hífen, em outros casos não, passatempo. É o caso, por exemplo, de palavras como embora, que é uma aglutinação de em boa hora. E a diferença aqui é fácil, né? A palavra é formada por justa posição quando os termos colocados, os radicais colocados, não têm perda sonora. É o caso de passatempo, guarda-roupa, girassol. Passa continua sendo passa, tempo continua sendo tempo. Muito diferente do que aconteceu aqui, ó. Em boa hora. Puxa, você aglutinou, quer dizer, você espremeu isso aqui. Você espremeu isso até formar o embora. E houve uma grande perda de som. É o caso, por exemplo, de petróleo, que é pedra mais óleo. Certo? Houve perda de som. Houve perda de som. É isso que é aglutinar, é apertar. E é interessante como que normalmente nas provas, eles não querem que você decore uma lista de palavras que são formadas por aglutinação, ou uma lista de palavras formadas por justaposição. A ideia mesmo é que você diferencie um conceito de outro. A ideia mesmo é que você diferencie um conceito de outro conceito. Beleza ou não? Tranquilo? Beleza? Então preste atenção, por favor. Atenção, por favor. Esses são os processos principais. Os principais processos de formação de palavras. Espera aí. Beleza. Eu vou agora comentar com você rapidinho mesmo, alguns outros processos que são menos falados, mas que é importante falar sobre isso também. Alguns outros processos. Por exemplo, vou escrever assim para você, ó, outros processos. É o caso, por exemplo, da abreviação. Número 1 aqui para outros processos. Eu vou colocar o número 3, vai. Porque eu já falei de 2, né? Já falei da derivação e da composição. Outros processos, que são menos importantes, mas eu falo porque de vez em quando caem. Abreviação. Abreviação nada mais é do que a diminuição da palavra. No lugar de falar refrigerante, você fala refri. No lugar de falar refrigerante, você vem e fala refri. Refri, você encolhe a palavra, diminui a palavra, certo? Agora, aí você fala, mas professor, isso não é aquela derivação regressiva? Não! Porque na derivação regressiva, você muda a classe gramatical. O verbo vira substantivo. Aqui não. Refrigerante é substantivo e refri continua sendo substantivo. É o que aconteceu, por exemplo, com motocicleta, que virou moto, com cinemateca, que virou cinema, e já está virando cine. Beleza? É uma abreviação. O japonês virou o japa, ou seja, o japonês virou o japa, isso tudo é abreviação. Beleza? Tranquilo? Número 4. Hibridação. E, por favor, o que você tem que saber mesmo é o conceito. O que é hibridação? Hibridação
é a palavra formada, certo? Por radicais que vieram de línguas diferentes. Você forma uma palavra, por exemplo, não é? É um tipo de composição em que você forma a palavra e um radical veio do francês, o outro veio do grego, por exemplo, é o caso de burocracia. É uma palavra formada por hibridação. Por que hibridação? É simples, porque buro vem de birô no francês, que quer dizer escritório. Já cracia vem do grego, e quer dizer governo. Então, a burocracia é o governo do escritório. É uma palavra formada por hibridismo, ou hibridação, se você preferir. Mas, professor, como é que eu vou saber quais são os radicais que vieram das línguas e tal, não sei o quê? Normalmente, quando isso cai, o próprio texto explica. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O próprio texto explica que a palavra burocracia veio do francês, veio do grego, e aí pergunta qual que é o nome desse processo de formação de palavras. Ou seja, a própria questão vai te contextualizar. Mas quer ver, olha só, 5. Não confunda estrangeirismo com empréstimo linguístico. Empréstimo linguístico. É o seguinte, ó. É o seguinte. Preste atenção, por favor. Ó. Se eu falo shampoo desse jeito assim, ó, ou se eu escrevo, né, shampoo desse jeito assim, isso aqui é um estrangeirismo, porque eu estou usando a palavra de acordo com a sua grafia original. Eu estou usando a palavra de acordo com a sua grafia original. Isso aqui é um estrangeirismo. Estrangeirismo porque eu mantive a palavra de acordo com a sua grafia original. Se eu escrevesse shampoo assim, aí seria um empréstimo linguístico. Por que empréstimo linguístico? Porque a palavra aqui já está adaptada ao português, adaptada à fonética, à ortografia do português. Tanto é verdade que em português o X sugere que essa palavra seja estrangeira, tá? Sugere que essa palavra seja estrangeira. Então, no estrangeirismo, você mantém a grafia original. No empréstimo linguístico, você adapta a palavra ao português. Beleza? Agora, mais um caso, ó. Mais um caso. É o caso, por exemplo, da chamada palavra centauro. Palavra centauro. A palavra centauro é, na verdade, uma composição muito forte, uma aglutinação muito forte, em que há uma perda muito grande. Por exemplo, o clássico Fla-Flu. Puxa vida, Flamengo e Fluminense. Do Flamengo só sobrou o Fla, e do Fluminense só sobrou o Flu. É claro que isso aqui é uma criação jornalística para chamar a atenção para o jogo, mas é chamado de palavra centauro, porque é uma palavra em que a perda sonora foi muito grande. A perda sonora foi absurdamente grande. Por isso, uma palavra centauro. É claro que o termo centauro lembra lá na mitologia grega os centauros, que eram meio cavalos, meio gente. Claro, aqui eu tenho um centauro, é um pedaço de uma palavra, um pedaço de outra palavra, mas a perda foi muito grande. E quase sempre utiliza-se a denominação palavra centauro para aqueles termos que foram criados pela mídia, tá? Grenal, Fla-Flu, Sansão, né? Que é Santos e São Paulo, e por aí vai. Portunhol,
Nessa aqui do portunhol, quem mais perdeu foi o nhol, né? Do espanhol. Isso é uma palavra centauro. Beleza? Tranquilo? E para terminar, esses outros processos de formação de palavras, olha só. Onomatopeia. A onomatopeia é também uma figura de linguagem. É também uma figura de linguagem. E é uma figura que cria palavras por causa do som. É o caso, por exemplo, de tic-tac. É uma palavra criada pela onomatopeia. Tic-tac. Ping-pong. O barulho da bolinha. Ping-pong, ping-pong. E, por favor, ping-pong. É assim que se escreve ping-pong e é assim que se escreve tic-tac, tá? Não é só com um C aqui não, criatura. Isso não é inglês não, é português. Onomatopeia. Verbos como coachar. O sapo coacha. Ou seja, o próprio verbo imita o barulho que o sapo faz. O verbo cochichar, você está cochichando. Veja como que o próprio barulho da palavra significa aquilo que ele quer dizer. Beleza? Tranquilo? Um abraço, tá? E arrebenta na prova.